Olá pessoal, tudo bom? Olha, o vídeo hoje é sobre cabelo branco, então por favor deixa aí o seu hype, um like no vídeo. O cabelo dela é muito branco nas laterais e no topo não é branco, a franja não tem muito branco, ou seja, as laterais tem 95% de branco e o topo na franja tem tipo, sei lá, 60, 60 nem isso, acho que 40% de branco, então é muito diferente mesmo o cabelo dela. E eu adorei fazer o cabelo dela, gente. Eu não gravei as mechas, porque tem partes mais interessantes do que a colocação da mecha. Eu coloquei essa toalha aqui pra prender o calor da testa dela, pra ajudar a clarear essa parte que é escura aqui na franja, né? E eu já removi da nuca, tá? Lavei ali a nuca, enxaguei a nuca. E agora eu vou remover aqui do quadrado do topo e vou deixar as laterais por mais tempo. Olha essa mecha de baixo como é branca, gente. Aqui atrás do quadrado topo, onde eu tô removendo os papéis agora, já tem muito mais cabelo branco do que a franja dela e as laterais. Então o cabelo dela, hoje a gente vai fazer um trabalho para não cobrir o branco. A gente não vai cobrir o branco do cabelo dela, tá? A gente vai fazer mechas e vai clarear o escuro. A gente vai clarear o fundo, vai deixar o escuro laranjinha e vai fazer umas mechas num tom de, sei lá, manteiga, sabe? Um tom areia, um tom chique, dourado, uma coisa assim, sabe? Um cabelo mel não, porque mel já é muito dourado, mas um tom amanteigado, sabe? Olha as pontas como ficou, gente. Parece que tá chiclete, mas não tá. O cabelo dela tem muito alisamento com formol e tá super intacto o cabelo dela, tá? Eu fiz com cremizada e óxido volume 20 na nuca. O topo eu fiz com 30 e com bastante creme. E as laterais com 30 também e fui diminuindo a quantidade de creme. Ou seja, conforme eu fui terminando, eu fui colocando menos creme. Então eu já vou remover, olha, já ficou o tempo de pausa aqui, chegou no fundo 8. Eu poderia ter esperado um pouco mais para equilibrar com as laterais, que é muito clara, né? Aí você me pergunta, por que você fez mecha nas laterais se já era branca? Porque era branca, mas não até as pontas. Tinha uma ponta laranja e eu precisava desenhar, eu precisava fazer com que esse branco descesse para as pontas, né? Para ficar uma coisa uniforme. Então eu fiz mechas ali para desenhar essas mechas até embaixo. E agora eu preparei mais uma cremizada, olha, e vou aplicar aqui essa cremizada para clarear o fundo do cabelo dela. A manutenção do cabelo dela, fazendo dessa forma, vai ser muito mais tranquila, porque crescer um pouquinho ali de raiz preta a cada 15 dias, ela prepara uma tinta 10.1, por exemplo, que já vai dar uma matizada nas mechas, aplica esse 10.1 só na raiz, depois pega o resto da tinta, coloca creme, aplica no comprimento, já dá uma matizada no comprimento e ela vai ter uma manutenção muito fácil de fazer. Ela consegue fazer até em casa, que ela é cabeleireira também, tá? Agora, se a gente escurecesse o cabelo dela para fazer mechas, aí a cada 15 dias ou uma vez no mês ela teria que pintar de escuro ali para cobrir aquele cabelo branco para depois fazer mechas. E a cada vez que ela fosse retocar a raiz, as mechas já ia se afastar muito, entendeu? Já ia ficar tipo 2 dedos, 3 dedos afastados, ou seja, o loiro não dura nada, fica afastado da raiz muito rápido, entendeu? Dessa forma aqui não. A gente vai deixar o fundo laranjinha e depois, quando o cabelo preto vir crescendo, ela vai lá, prepara um 10.1, por exemplo, e clareia ali, já matiza o cabelo dela, vai ficar lindo, entendeu? E vai durar muito mais tempo. Bom, é isso. Não sei se você entendeu. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Por favor, se você não tem nada pra comentar, comenta um emoji pra me ajudar. Hype esse vídeo, por favor, gente. Hype esse vídeo, porque realmente os vídeos tem melhorado muito o engajamento e eu quero agradecer muito a todo mundo que tem engajado, que tem hypado os vídeos. Olha, você faz muita diferença aqui no canal e eu sou muito grato mesmo, assim, gratidão. Então, por favor, me ajuda com isso, compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, vem aprender comigo. Bom, é isso, vem aprender comigo, você vai aprender, eu garanto, tá? Você vai aprender comigo aqui no YouTube, não precisa ser nem presencialmente, aqui você aprende, se inscreve aí. Bom, terminei aqui a aplicação, agora a gente vai almoçar e vai ficar no cabelo dela essa cremizada, tá? Eu apliquei em todos os fios pra espalhar bem, pra gente conseguir uma raiz uniforme. E eu apliquei da raiz às pontas, não apliquei só na raiz, tá? Apliquei da raiz às pontas, mais na raiz mesmo, concentrando mais produto na raiz, tá bom? E olha a ponta como ficou, gente. Olha a ponta do cabelo dela como ficou. Tem bastante mechas ali na ponta. E depois que eu pintar o cabelo dela, porque a gente ainda vai pintar esse cabelo. Bom, agora é isso.
vou dar um tempo de pausa, né? A gente almoçou e já deu o tempo de pausa de mais ou menos, sei lá, uns 20 minutos. Foi o tempo de comer rapidão. E o cabelo já ficou nesse tom aqui, olha. As mechas clareou um pouco mais, né? O fundo clareou pro laranja. E a gente ainda vai pintar esse cabelo, então vai clarear mais essa raiz. No caso, não vai clarear tanto. A gente vai pintar a raiz, mas não vai clarear tanto. Eu apliquei um pouquinho de limão no cabelo dela, porque eu tava sem vinagre. Então eu não fico sem acidificar um cabelo, tá? O limão ajuda muito, o limão consegue ser melhor do que o vinagre, não se você usar sempre, né, todo dia ou toda semana, mas se você usar pontualmente, o limão faz milagres também. O vinagre, você pode usar toda semana e tal, é mais seguro, tá? O limão, se tiver na sua pele, você pegar sol, pode manchar a tua pele, então ele não é tão seguro quanto o vinagre. Claro, não vai sair com vinagre na pele, porque eu acho que também vai dar ruim, entendeu? Se for usar limão ou vinagre, gente, acidificante, por favor, enxagua bem o cabelo, tá? Enxagua bem o cabelo para poder não se expor ao sol com esses produtos ácidos. Bom, eu coloquei um pouquinho de shampoo, um pouquinho de violeta genciana, e aí, olha, eu coloquei água e joguei no cabelo dela e vou espumar bem o cabelo dela, tá, ó. Espuma, espuma, espuma. Pra poder já dar uma cinzentada, dar uma neutralizada no laranja e no amarelo. Na verdade, no amarelo, né? Porque o que neutraliza o laranja é o azul e não o roxo, porque o laranja é uma cor secundária. Então, pessoal, se o laranja é uma cor secundária, isso significa que dentro dele tem duas cores primárias para formar o laranja, que é o amarelo e o vermelho. Daí eu preciso só do azul para juntar as três cores primárias e neutralizar o laranja. Se o cabelo dela tivesse com amarelo, aí é diferente, porque o amarelo é uma cor primária. Não é a mistura de duas cores, é uma cor só, primária. Então eu preciso de uma cor secundária, o roxo, que é a mistura das outras duas cores, do vermelho e do azul, que dá o roxo. Eu jogo no amarelo e neutralizo o amarelo, porque daí eu junto as três cores primárias, entendeu? É tipo isso, colorimetria não é tão difícil e não muda nunca, tá? Eu vou usar o 831 da Maxton na raiz do cabelo dela, tá? Com óxido volume 20, eu não usei 30, tá? Eu escovei a franja do cabelo dela, ela tomou um susto, ela falou, meu Deus, já vai finalizar? E eu tenho uma confissão pra fazer, gente, eu tenho uma confissão pra fazer. Ela pediu pra cortar e eu cortei, só que eu odiei, eu não falei pra ela, eu odiei a franja porque eu acho que eu cortei muito curta e tal, poderia ter cortado um pouco menos curta, tá? Mas vai crescer, o cabelo dela cresce muito rápido. Não ficou errado, sabe? Eu só não gostei porque o cabelo dela é muito alisado. Deveria ter mantido a franja maior mesmo, abaixo do queixo. O cabelo dela é muito alisado, gente. Muito alisado mesmo. O cabelo dela é bastante alisado mesmo. Aí eu preparei o 831, que tem azul e dourado, né? Que é 3 é dourado e o 1 é o azul, 31. E os dois formam um tom mate, né? Porque a mistura de azul com amarelo dá verde. Então o 831 é um tom verde, vamos dizer assim. Ele tem o quê de verde, sabe? E esse verde ajuda a neutralizar o vermelho dessa raiz. Porque lembra que a gente abriu lá com a cremizada? O cabelo dela é preto. E o preto ele abre pro vermelho. Não é essa tinta que vai neutralizar, tá? Esse vermelho, não é. Mas ela ajuda a neutralizar um pouco, sim, desse vermelho. E já vai também dar uma matizada e uma neutralizada no amarelo e no laranja ao mesmo tempo. E no vermelho também. Então, neutraliza um pouco do vermelho, neutraliza um pouco do amarelo, vai neutralizar todas as cores indesejadas, tá? O amarelo, o vermelho em menos escala, o vermelho em bem menos escala. Vai neutralizar bem mais o amarelo, né? O laranja vai neutralizar um pouco mais também, e o vermelho vai neutralizar bem menos. De todas as cores indesejadas no cabelo dela, o vermelho vai neutralizar muito menos. O que vai neutralizar mesmo é o amarelo das mechas, porque vai dar aquele loiro manteiga nessas mechas, e essas mechas já tá bem claras, então elas neutralizam, né, com muita facilidade. Agora, a raiz dela, o vermelho que tá ali na raiz, ele tá preso dentro da cutícula. A cutícula não foi aberta suficientemente com a cremizada pra gente poder neutralizar totalmente para um laranja 100% limpo de vermelho, entendeu? Com o tempo a gente vai conseguindo. É o mesmo tom, pessoal, é o mesmo tom, tá? Molhei um pouquinho o cabelo dela aqui pra gente aplicar, é o 831, eu não coloquei base, tá? Porque eu não quero cobrir o cabelo dela, gente, eu não quero cobrir os brancos, eu quero clarear o fundo e fazer mechas.
Ou seja, o cabelo dela vai ser um cabelo que eu vou manter assim, clareia com tinta, quando crescer muito e tiver uma raiz muito grande, laranja, aí a gente faz mechas, tá bom? Eu acho que deu pra entender. Não é tão difícil assim de entender o que eu fiz no cabelo dela, então eu não cubro o cabelo branco. Raramente eu cubro o cabelo branco, né? No caso dela aqui, o cabelo dela era coberto antes. Lembra aquela ponta laranja? Então, aquele laranja ali cobria o branco. Ela cobria o branco com aquele tom. Então, aquilo ali, tudo certo, era um tom claro, mas a raiz branca, ela volta a aparecer muito rápido, gente. Muito rápido mesmo. Vai aparecer rápido do mesmo jeito aqui, tá? Porque o cabelo dela ainda tem muito preto na franja, então vai aparecer muito rápido. Só que a manutenção é muito fácil, tá? A manutenção no cabelo assim é muito fácil. Com a tinta boa, 10.1, ela consegue resolver em casa. Ela é cabeleireira também, sabe? Então, ela é das boas, das antigas. A gente conversou bastante sobre cabelo, ela é um amor de pessoa, gente. Adorei atender a fazer o cabelo dela. Eu conheci ela no mercado fazendo compra e chamei ela pra fazer o cabelo, mostrei meu canal e ela falou: só vim por causa do canal, porque eu não confio no meu cabelo tá assim porque eu não faço descoloração nele, com qualquer um, não confio. A última vez não deu certo, então eu parei, eu mesmo vou fazendo meu cabelo em casa. Então aquele cabelo que você viu lá, ela mesma vai fazendo em casa. Só o alisamento que eu acho que ela faz, né, com alguém e tal. Mas agora ela vai vir fazer comigo. Roubei a cliente do cabeleireiro, gente. É isso, né? Foi sem querer, desculpa aí. Preparei uma cremesada de novo aqui, olha, porque deu uma chumbadinha aqui nas laterais. Aí eu preparei, na verdade já estava preparado ali, eu só usei porque já estava preparado. Era um restinho que tinha sobrado da descoloração. E aí eu usei ali nas laterais pra tirar um pouco do chumbado da tinta, mas nem ficou, gente. Nem ficou chumbado, tá? Aí eu já lavei com shampoo e agora eu vou aplicar uma máscara matizadora, tá? É uma máscara alisante, ela alisa também essa máscara. Na verdade eu misturei. É uma máscara pra cabelo loiro, que alisa, uma máscara roxa, à base de formol, que alisa. Só que eu misturei com bastante creme, tá? Eu coloquei uma colher dessa máscara com creme. Eu não apliquei puro, porque a gente não vai retocar o alisamento dela hoje. Eu só misturei essa máscara com formol e um creme e apliquei no cabelo dela, porque ela tinha um evento pra ir, e aí a gente aplicou aqui essa máscara com um pouquinho de formol misturado, né, bem diluído, deixamos no cabelo dela e escovamos o cabelo dela pra poder segurar a escova na raiz, entendeu? Porque a raiz dela não dá pra ver, mas é uma raiz bem resistente em relação às pontas do cabelo que tá extremamente lisas, não tem ondulação, não tem nada nas pontas, extremamente lisa mesmo, gente, as pontas do cabelo dela. E aí, como a gente não vai alisar, eu apliquei o creme, né, com a máscara matizadora que alisa, uma máscara que tem formol alisante, é tipo um botox, tá? Misturei com creme hidratante, tô aplicando no cabelo dela agora pra poder escovar o cabelo dela. Então vou deixar aqui agora um tempo de pausa pra absorver, né, a máscara. E vou escovar o cabelo dela, gente. O cabelo dela vai ficar perfeito, sedado, intacto. Na verdade, já vou enxaguar, não ficou nem muito tempo assim, tá? E ela vai voltar pra alisar daqui uns 10 dias. Ela vai dar uns 10 dias pro cabelo descansar e daí a gente vai retocar o alisamento da raiz dela, tá? E aí eu vou gravar pra vocês também quando ela vir. Claro, se você compartilhar muito esse vídeo aí, eu vou gravar. Compartilha esse vídeo aí, escreve aí. Se você quer que eu grave o alisamento dela, escreve aí, eu quero. Se você quer que eu grave o alisamento dela, porque normalmente eu não gravo, gente, alisamento. Não gravo porque não tem muitas views, mas se você gosta de ver vídeo de alisamento, comenta aí, eu quero. Que daí eu vou saber que você tá se referindo a eu gravar o alisamento do cabelo dela. Então é isso, comenta aí, eu quero, se você quer que eu grave o alisamento, tá? Tô enxaguando bem o cabelo dela. Enxaguando muito bem. Ficou um laranjinha muito limpo ali na franja. Mas é isso. Conforme a gente vai fazendo, o loiro dela vai ficando cada vez mais bonito. Eu não gravei a escova, gente, porque realmente depois eu fico com tipo 2 horas de vídeo, 3 horas de vídeo em HD pra me editar. E daí dá muito trabalho pra editar. Então, por favor, gente, tenha piedade, deixa um like, hype esse vídeo, tá? Hype esse vídeo aí, tenha piedade, porque realmente dá muito trabalho. Dá muito trabalho gravar, editar. Por favor, hype o vídeo, me ajuda com isso, hype o vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, vem aprender comigo. Olha como ficou a ponta do cabelo dela. E é isso, eu escovei e o resultado, pessoal, o resultado foi esse, o cabelo dela ficou assim, olha.
depois de escovado. Ela gostou bastante. Tá vendo essa raiz aqui, olha? É o cabelo branco. Tá vendo esses fios cinzas? É o cabelo branco que ela tem, só que ela não tem na franja. Então a franja ficou um pouquinho mais laranja. Qualquer coisa, no dia que ela vir alisar, a gente vai aplicar umas mechinhas aqui na franja dela só, pra deixar mais branca mesmo em relação às laterais e o topo. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Vai aparecer um banner agora. Clica nesse banner e a gente se vê por aqui no próximo vídeo. Tchau!